Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Só uma introdução no assunto do jejum e a relação dele com as brechas no nosso templo, no nosso corpo, que exatamente significam a lepra, né? Que são as fendas que corrompem a integridade, é a corrupção, né, do nosso corpo, a integridade do nosso corpo como habitação do Espírito do Altíssimo. Era essa a ideia da lepra e a ideia também de por que ela era tratada sempre por médicos barra sacerdotes. E hoje a gente sabe por que quem é, né, o verdadeiro médico, o médico dos médicos que carregou sobre si as nossas enfermidades, e quem é o verdadeiro sacerdote, né, o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, que é o mais perfeito de todos, de outra ordem, né, não da ordem de Arão, mas de Melquisedeque, porque fez o sacrifício único e definitivo, e mais importante de todos, né? E, e quando a gente vai... E aí o assunto do jejum, essas principais liturgias, que a gente pode chamar assim, que são praticadas como rituais dentro da religião, jejum, batismo, dízimo, essas coisas assim, eu gostaria de trazer um material mais robusto sobre cada uma delas, elencando ali as passagens que estão nas escrituras, mostrando por que o que eles têm entendido se distancia da verdade espiritual que estão nas escrituras, tá? Isso eu tenho um material robusto para cada uma delas e vou trazendo aos poucos. Aqui então, portanto, é só uma pequena introdução para a gente já começar a captar essa ideia do que significa o jejum, porque explicitamente, né, o Criador já tinha deixado para Zacarias e para Isaías o que significa o jejum, até com certa, vamos dizer assim, com certa impaciência, né? A gente sabe que o nosso Criador ele é longânimo, né? A paciência dele, na verdade, é que nos mantém ainda vivos. Mas lá atrás o povo estava perguntando para ele se... Primeiro que o povo estava resmungando porque eles praticavam esse jejum físico, que é ficar sem comer ou sem beber, tá? Fisicamente. Apenas é um jejum de estômago, um jejum de ventre, né? E aí eles ainda murmuravam dizendo que eles se sacrificavam fisicamente desse jeito e o Criador não atentava para as orações e para as aflições deles. E aí o Criador respondeu por meio de Zacarias e por meio de Isaías, dizendo que o jejum que ele quer que a gente pratique não é esse aí. Qual é o proveito que ele tem de que o homem aflige a sua própria alma, o seu próprio estômago, o seu próprio ventre, em relação às coisas dele, né? Porque quando eles se juntam para fazer banquetes, né? E comem até não querer mais, isso aí é para eles mesmos que eles comem, certo? Ou é para o Criador? Não, é para eles mesmos. A comida toda que entra apenas vai trazer a saciedade do ventre deles, apenas, né? E aí por que então que o ficar sem comer passa a ser para o Criador, né? É a mesma coisa, certo? Então isso aí não passa de egoísmo, de vaidade e de saciedade física do próprio ventre. Pelo contrário, o jejum que ele falou, o que é jejuar? Jejuar é abster-se de. Abster-se de. O que é uma abstenção? É um termo... Geralmente a gente conhece esse termo quando por exemplo, quando se tratam de os processos políticos, né? Como eleições, por exemplo. Né? Esse é onde a gente mais ouve falar desse termo. O que é uma abstenção, por exemplo, na questão dos títulos de eleitores e de um processo de votações, né, de eleições. O que é uma abstenção? A abstenção é o sujeito, é o caso em que a pessoa está habilitada a votar,
mas ela não realiza o voto por um motivo ou outro, certo? Por exemplo, crianças de 8 anos de idade, elas entram no cálculo de abstenção? Não, porque crianças de 8 anos de idade, ela não tem a idade mínima ainda para estar habilitada a votar, que no caso do nosso país aqui são 16 anos, né? Então, todas as pessoas, a abstenção ela só conta quando a pessoa está habilitada a votar, ela pode exercer o voto e ela não o faz, por qualquer motivo, certo? Isso é o cálculo de abstenção. Então, portanto, abster-se significa tu deixar de fazer algo que lhe é permitido fazer, que tu está habilitado a fazer, mas tu deixa de fazer por algum motivo, né? Por exemplo, eu por exemplo nunca fui a Paris, capital da França, por exemplo. Eu nunca fui. Portanto, eu estou jejuando de ir a Paris, porque eu estou habilitado a ir a Paris, sim, certo? Eu posso muito bem preparar uma documentação, preparar as malas, pegar um avião e ir. Eu posso fazer isso, eu estou habilitado a fazer isso. Eu simplesmente não faço por N motivos, né? Então isso é um jejum, certo? É abster-se de, é uma abstinência de. Abstinência, por exemplo, né, as pessoas com problemas com vícios, por exemplo, né? Quando ela imbui essa falha nela, né, que ela identifica que ela está com um problema, ela precisa de ajuda, e ela começa a se esforçar para largar o vício, é muito comum as crises de abstinência, de abstenção. Mas por que é abstinência? Porque quando a pessoa quer largar o cigarro, por exemplo, ela está ali tendo aquela crise, justamente porque ela está sem fumar o cigarro. Mas veja, ela pode sacar de uma carteira de cigarro e fumar? Pode. Ela está habilitada a fazer isso, certo? Ela não está fazendo por N motivo. Nesse caso aqui seria o motivo da tentativa de parar de fumar, né? Por isso se chama abstinência, ou seja, ela está em abstenção do cigarro. Ela pode muito bem pegar uma carteira de cigarro novamente e fumar. Ela pode fazer isso, ela está habilitada para fazer isso, mas ela não está fazendo pelo motivo A ou motivo B. Então a ideia de abstenção é isso, certo? E o jejum é exatamente a abstenção. Então por que o jejum ele tem que ser obrigatoriamente tratado com deixar de comer um alimento físico pela nossa boca física, do nosso corpo físico? Ou deixar de beber água, por exemplo. Por que o jejum está restrito a isso? Está restrito porque foi convenientemente rotulado por homens para ser assim. E para respaldar certas práticas ritualísticas que já existem de muito tempo, né? De largo já existem. E, e não representam sob nenhum aspecto as coisas do Criador, tá? O jejum é abstinência, ou seja, quando a gente entende a ideia ampla do jejum, aí a gente entende o que é abstenção, abstinência, e aí a gente abre esse leque, né? Como coisas do que diz respeito ao nosso egoísmo, por exemplo, né? Quando a gente deixa de fazer certas coisas que a gente poderia fazer, né? Isso já é jejum. Então, quando o Criador disse que é para a gente nos abster das coisas do nosso egoísmo, executar juízo verdadeiro, veja, a gente pode perverter qualquer juízo que a gente faz na nossa vida. Nós estamos habilitados para isso. Nós podemos tirar vantagem da posição de julgador, certo? Isso nos tem sido permitido. Eu não digo permitido pela lei do Criador, eu digo permitido fisicamente da gente fazer, né? A gente está habilitado a fazer isso, certo? Fisicamente. Mas convém pelo Criador que a gente faça isso? Não, que a gente se
abstenha, a gente deixe de fazer isso, essa injustiça, mesmo podendo fazê-la. Isso é jejum, isso é abstenção. Mostrar piedade, quer dizer, a gente pode seguir direto na rua e se desviar do pedinte que nos está pedindo? A gente pode fazer isso? Pode, a gente está habilitado a fazer isso. Mas quando a gente não se desvia daquele que está nos pedindo e atende aquele que está nos pedindo, mostrando piedade e misericórdia, isso é uma abstenção. Tu se absteve, tu jejuou do teu egoísmo, certo? E passou a ser altruísta, né? Tu teve empatia, tu não olhou só para o teu próprio ventre, o teu umbigo. Não, tu olhou também para a necessidade do próximo, que também é imagem e semelhança, assim como tu, assim como eu, do nosso Salvador, certo? Não oprimir os necessitados, é a mesma coisa. Então jejum é isso, né? Isaías vai dizer que quem não julga parcialmente, ou seja, quem não julga com um lado predeterminado, né? E quem atende o órfão, a viúva e o estrangeiro, figuras claras dos mais vulneráveis sociais, tá? De vulnerabilidade social na Israel física, né? Que apontam diretamente para os principais necessitados hoje espirituais, tá? Que precisam ser atendidos, socorridos pela Israel verdadeira, que é espiritual, certo? Porque o órfão é aquele que não tem pai, portanto ele está sem o Criador dos céus e da terra, ele não conhece ele, tá? Na verdade o órfão não é que ele não tem pai, é que o pai ele está desconectado da presença do pai, né? Porque o órfão pressupõe uma pessoa que nasceu, e se ele nasceu ele tem que ter um pai. Mas acontece que ele está desconectado, ele está fora da presença do pai. Isso é o órfão, certo? A viúva, ou seja, cujo marido é morto, ou seja, quando tu vai atrás de Baal, por exemplo, que é o Senhor, certo? Isso aí é um marido morto, porque Baal é morto. Elias comprovou isso lá quando ele enfrentou os profetas de Baal, certo? Baal era morto, quer dizer, ele não tinha condição nenhuma de atender às súplicas do povo, tanto que eles se retalharam lá e clamaram do raiar do dia às 6 da manhã até o meio-dia, né? E nada aconteceu, não houve resposta nenhuma da parte do marido morto deles. O marido é morto, portanto ali estavam viúvas, certo? E o estrangeiro, né? O estrangeiro em relação a quem? Estrangeiro em relação a Israel, certo? Alheio a Israel, alheio à herança de Israel, estrangeiro, forasteiro, gregos, romanos, babilônios, certo? Estrangeiro. São esses que precisam do socorro. E quem atende essas pessoas está jejuando. Por que que jejua? Porque se abstém do egoísmo e compartilha das boas novas, do alimento com o necessitado. Isso é jejuar. E Isaías, ele ainda adiciona que quem faz isso, quem jejua, ele vai ser chamado de reparador de brechas e restaurador de caminhos, de veredas, né? Lembra o caminho, a ideia da Torá, o caminho firme, a firmeza no caminho, que é a emuná, e o caminho é a Torá, é a lei, através da tzedakah, da caridade, certo? Da esmola. Quando tu precisa de restaurar o teu caminho, significa que o teu caminho que tu estava tomando era errado. O caminho errado, ou seja, o caminho desviado, o desvio do caminho é o quê? É shatar, o que se entende por pecado. Restaurador de vereda significa recuperar o caminho, que é o shuv, o techuvá, o arrependimento, certo? É aquela ideia lá da Torá sendo um caminho, como uma viagem, né? E as leis, as mitzvot, serem como as ordenanças, as instruções para a viagem, né? E reparador de brechas é o serviço do médico, é o serviço do sacerdote, ou seja, quem jejua vai se pôr como sacerdote, subordinado ao chefe dos sacerdotes, do sacerdote dos sacerdotes, né? O médico dos médicos, certo?
mas também auxiliando nesse trabalho aqui de reparador de brechas, ou seja, o curador das lepras. Reparar as brechas do templo. Isso é digno de quem jejua, quem faz a abstenção do seu próprio egoísmo, certo? E aí, para começar a se fazer os links, né, a gente tem aquela passagem em 2 Reis 12, de que os sacerdotes aí os físicos, né, esses de Arão, que começaram com o bezerro de ouro e terminaram com a blasfêmia de rasgar as próprias vestes diante do verdadeiro sumo sacerdote, né? Ou seja, começaram e terminaram com chave de M, né? Se é que a gente pode dizer assim. Esses aqui, que em nenhum momento puderam justificar o povo, por isso que tiveram de ser substituídos, certo? Por um sacerdote de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Eles estavam arrancando dinheiro, apenas arrecadando o dinheiro do povo, tá? Com a justificativa de que eles estariam reparando as brechas, sim, e as fendas da casa do Criador. Mas não, né? Não fizeram nada disso e até hoje nunca fazem, tá? Eles não têm capacidade de fazer isso, porque não jejuam, eles não executam o juízo verdadeiro, eles fazem acepção de pessoas, né? A carta de Tiago, que eu vou trazer em breve, ela fala sobre isso, né? A acepção de pessoas, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando a pessoa ela é abastada, ela entra na tal religião deles lá, que eles chamam de igreja, eles são quase elevados lá em cima por causa do valor do dízimo que eles vão dar. Aí o ladrão e salteador olha para ele com os olhos brilhando, né? E quando alguém necessitado de carente até de uma cesta básica para dentro de casa, ele entra nesses lugares, ele é tratado com certo desprezo, né? Porque ali o ladrão e salteador ele não consegue tirar muita lã daquela ovelha ali, né? Então a carne dela não tem muita gordura, então ele olha com certo desprezo, certo? Isso é acepção, isso não é executar juízo verdadeiro, gente, certo? Muito menos mostrar piedade. Então, portanto, esses que estão aí não jejuam. Eles jejuam sim, eles jejuam daquela palhaçada física que eles falam na televisão, dizendo que eles vão ficar sem comer por alguns dias, que não vale nada, nada. Não vale absolutamente nada para o Criador, conforme em Zacarias e Isaías já está dito, certo? Então eles jejuam fisicamente, que não vale nada, mas de maneira nenhuma eles estão longe de jejuar o jejum que o Criador nos pede, tá? E portanto eles não podem reparar brechas, e como fizeram lá em 2 Reis 2, arrecadando o dinheiro do povo e não reparando nenhuma brecha sequer da casa do Criador, que naquela altura lá era representada pelo próprio templo de alvenaria, certo? Apenas representada, apenas como uma alegoria, e não fizeram nada em 23 anos, tá? Até que o rei de Israel mandou que eles parassem com isso, né? Parassem então de arrecadar dinheiro do povo, já que eles não estavam fazendo reforma nenhuma. E Ezequiel, já que toda a acusação, né, só é válida pela boca de 2 ou 3 testemunhas, né? Em 2 Reis estava a primeira acusação, Ezequiel também, né, fez a segunda acusação, dizendo que como segunda testemunha da mesma acusação, né? Portanto, a acusação é válida, tá, gente? A acusação é válida. Porque Ezequiel também apontou o dedo dizendo que os falsos profetas não reparam muros e nem brechas da casa de Israel. Os falsos profetas, os sacerdotes, certo? Não jejuam. Não jejuam, ó, não atendem o órfão, a viúva e o estrangeiro. Isso é a introdução do assunto, tá? O jejum trata dessas coisas, as brechas no templo tratam dessas coisas, a lepra remete a isso, tá? E o templo é o nosso corpo.